Oi, turma! Vamos começar mais uma matéria nova. Dessa vez vamos falar sobre a primeira grande civilização do Ocidente, que foi a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios, e era uma estreita faixa de terra localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, o território do Iraque, na antiguidade, estava situado na região denominada Crescente Fértil, que englobava também outras regiões como o Egito e Israel. E toda a nossa civilização ocidental tem origem lá. E devemos aos mesopotâmicos a origem também do nosso alfabeto, religião, arte e até mesmo as primeiras noções de direito. Esta planície do Crescente Fértil era fertilizada pelos rios Tigre e Eufrates e atraiu uma série de povos que se misturaram e se envolveram nas mais variadas regiões e guerras territoriais. É importante pensar que as primeiras cidades, as primeiras civilizações se formaram, se estabeleceram justamente em regiões próximas a rios. Por que esse motivo? Lembrando que, ao você ficar próximo a rios, ao você estabelecer uma comunidade próxima a rio, é muito mais vantajoso porque você garante o seu acesso à água potável, à água higiênica, e também há uma área de terra que é bastante fértil para você poder plantar e fazer a agricultura. Entre os povos que formaram a civilização mesopotâmica, nós temos os sumérios, os babilônios, os hititas e os assírios e os caldeus. Os sumérios viveram no sul da Mesopotâmia entre os anos 4000 até 1900 a.C. Suas principais cidades foram as de Ur, Uruk e Nippur. A cidade de Uruk a gente já viu na aula passada, que fez parte da lenda da epopeia de Gilgamesh. Para enfrentar a escassez das chuvas nas regiões desérticas onde viviam, os antigos agricultores sumérios abriram canais de irrigação para obter água. Para facilitar o comércio a partir do excedente de produção agrícola, construíram os primeiros veículos com rodas. Esses veículos, no caso, eram puxados por bois. Os sumérios também inventaram a escrita. O nome da escrita deles se chamava cuneiforme, porque deriva do fato deles escreverem na argila mole, sendo o traço deixado em forma de cunha, que fazia um pequeno triângulo. Já os edifícios construídos pelos sumérios eram chamados de zigurates. Era uma construção em formato de torre, composta de sucessivos terraços, e um pequeno templo ficava no topo dela. Os sumérios tinham um vínculo muito forte com os seus deuses, considerando o seu culto a principal função a desempenhar na vida. No fim de suas orações, geralmente deixavam estatuetas de pedra que representavam eles diante dos altares. Já os babilônios se estabeleceram no norte da região dos sumérios entre os anos de 1900 e 1600 a.C., centralizando seu império na cidade da Babilônia. Por volta mais ou menos do ano de 1750, o rei babilônio chamado Hammurabi conseguiu conquistar toda a Mesopotâmia, impondo sobre o seu império a mesma administração e as mesmas leis. Suas leis eram baseadas na lei do talião, que significava o olho por olho e o dente por dente. É mais ou menos que, se você cometer tal crime, você vai ser punido com a mesma intensidade daquele crime que você cometeu. Então, se você assassinou alguém, tirou uma vida, sua punição vai ser a morte. Se você roubou, você vai ter sua mão cortada. E, curiosamente, muitas das punições era a pessoa ser condenada a ser jogada em um rio. Muito provavelmente porque a maioria das pessoas não sabia nadar. A lei de Talião é o princípio por trás de todo o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas da história. É um grande monolito de pedra enegrecida que ficava lá registrada toda a legislação daquela sociedade. Os babilônios aprimoraram algumas das invenções feitas pelos sumérios e descobriram novas, como o calendário, e até mesmo fizeram o relógio de sol. O rei da Mesopotâmia geralmente acumulava várias funções, era chefe do exército, juiz supremo e sacerdote também. Já a civilização dos assírios habitaram a região do norte da Babilônia entre os anos 1200 a 612 a.C. Estabeleceram então sua capital ora na cidade de Nínive ou então na cidade de Assur. Os assírios ficaram conhecidos pela organização de uma forte cultura militar.
A guerra tinha fundamental importância para eles e a encaravam como uma forma de conquistar poder e desenvolver sua sociedade, ou seja, toda a organização do povo assírio era voltada para a guerra. Por esse motivo, eles eram ferozes com os povos inimigos que conquistavam. Eles empunhavam aos vencidos castigos e torturas, pois achavam ser esta uma forma de manter o respeito e espalhar o medo entre os povos vizinhos. A sua violência militar tinha legitimidade por meio da religião. Consideravam que a conquista de territórios e riquezas era uma missão divina deles. Apesar disso, o Império Assírio não resistiu ao ataque de outros povos, principalmente dos caldeus que conquistaram a região e acabaram aniquilando, destruindo completamente as cidades de Nínive e Assur. Já a civilização dos caldeus representa justamente um estágio final desse povoamento da Mesopotâmia. Os caldeus dominaram a região por volta dos anos 612 até 539 a.C. O rei deles era chamado de Nabucodonosor e os seus seguidores tentaram reviver a glória da época do rei Hammurabi. Em 1587, o rei Nabucodonosor, após um cerco bem-sucedido, conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém, o que se seguiu então um grande período de prosperidade para a capital, que era chamada de Babilônia. Só que em 539, o rei dos persas, chamado Ciro, conseguiu dominar a capital e transformou a Babilônia e a Mesopotâmia toda como mais uma província do Império Persa. E como era então dividida a sociedade dos mesopotâmicos? A gente pode dizer que a sociedade era profundamente estamental, dividida em estados diferentes. Os estamentos da minoria eram formados por sacerdotes, aristocratas, militares e comerciantes. Já a maioria da população era formada pelos artesãos, camponeses e escravos. Mesmo no interior dos estamentos havia funções sociais diferenciadas. Esses estamentos eram camadas sociais em que a posição dos indivíduos dependia do nascimento, ou seja, alguns artesãos tinham técnicas tão desenvolvidas que eram considerados mais importantes que os sacerdotes. Na Mesopotâmia havia uma junção entre política e religião. Assim, os reis exerciam as funções de sacerdote, juiz e comandante militar. Essa característica é denominada de poder teocrático, porque teo vem de Deus, cracia vem de governo. Sobre a religião, assim como vários povos da antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. A maior parte dos deuses tinham características antroposomórficas. Isso significa que eles eram representados tanto em forma humana como animal, porque antro vem de homem, zoo vem de animal e mórfica vem de forma, de formato. Os deuses se diferenciavam dos homens comuns por serem mais fortes e imortais e representavam os elementos da natureza. Era comum cada cidade ter o seu deus próprio. E quando uma alcançava predomínio político sobre as outras, ou seja, ficava mais importante, seu deus também se tornava mais cultuado pela população. Então temos toda a região da Mesopotâmia dividida em cidades independentes e com governos autônomos. Cada cidade pertencia a um deus representado pelo rei daquela cidade. O rei mesopotâmico, em geral, assumia uma série de funções, legislava em nome das divindades, garantia as práticas religiosas, os cultos, cuidava da defesa e dos seus domínios e regulamentava a economia. Sendo parte do crescente fértil, as principais atividades econômicas realizadas na Mesopotâmia eram a agricultura e o comércio. Os mesopotâmicos fabricavam armas, joias, objetos de metal e desenvolveram também a tecelagem, que é a fabricação de roupas. Os comerciantes da Mesopotâmia levavam seus produtos através de caravanas que percorriam longas distâncias, e isso serviu para conectar essas cidades que estavam espalhadas pelo crescente fértil. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje por aqui. Até a próxima e lavem as mãos.